Meus irmãos, nós estamos na série Servindo ao Senhor em Família. E o tema da pregação desta noite é muito semelhante ao tema geral, que é serviço cristão em família. Então, o tema desta mensagem é serviço cristão em família. E eu queria começar, meus irmãos, fazendo duas definições que eu tenho certeza que eu e você já sabemos, mas vamos caminhar dentro do tema. Então, vamos lá, serviço cristão. A gente tem um leque, você pode entrar na internet, você pode ver tanta coisa, mas o que eu queria dizer para você nesta noite, que serviço cristão é servir, é trabalhar para Jesus, simples assim. E família, na verdade, ainda sobre serviço cristão, não vou acrescentar Jesus à minha vida. Eu vou me dedicar completamente a Ele. A minha vida é dele, eu me submeto a Ele. Então, eu vou querer sempre agradá-lo. Então, nós vamos servir, e servir bem e com alegria. E família é a instituição divina criada por Deus, constituída por pai, mãe e filhos. É simples assim. E aí diz lá em Gênesis 2:24, gostaria que projetasse para que a gente leia, e depois Mateus 19:6, diz assim, Gênesis 2:24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E Jesus vem dizendo para a gente em Mateus 19:6. Vamos ver lá, Mateus 19:6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Família. Então, serviço cristão em família é cada uma pessoa que compõe o núcleo familiar deve servir, se dedicar ao trabalho, à obra do Senhor, vivendo e entendendo quem Ele é. E aí a gente vai ler lá Romanos 11:36, e a gente precisa entender quem é Jesus, o que Ele é. Olha que diz Romanos 11:36. Vamos ler todos juntos? Por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a gente já começa a definir o nosso tema. Mas agora a gente vai ler o texto que embasa o nosso tema, que é Josué, capítulo 24, versículos 15 a 17. Se porém, diz assim Josué 24, 15, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Então, nessa noite, a gente vai olhar para a afirmativa de Josué e vamos caminhar pensando sobre isso. Ele diz, eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Então, diante dessas breves definições que nós falamos sobre serviço cristão e família, a gente vai ver agora
vamos falar um pouquinho sobre Josué, para a gente, então, entrar no texto e na afirmativa que ele faz. É interessante que a Bíblia, ela não fala para a gente da família de Josué, não diz se tem esposa, não diz se tem filho. O que nos fala é que o seu pai se chamava Num e que ele era da tribo de Efraim. Essas são as afirmativas que a Bíblia nos faz. Mas ele diz no versículo que nós lemos que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, como nós sabemos, ele foi auxiliar direto de Moisés. Era aquele servo que tratava diretamente, o auxiliador de Moisés. Ele foi um dos 12 espias que foi olhar a terra de Canaã. Esse era Josué. Ele foi comandante das forças israelitas. Ele era um homem obediente e de fé. Um homem com ousadia e que ele conseguia ir além das circunstâncias e das aparências. Se você olhar para a história de Josué, se você ver o livro de Josué, essas afirmativas têm tudo a ver com ele. Obediente, não se deparou com uma muralha gigantesca, e ele obedeceu a ordem de Deus, que disse: vocês vão circular essa muralha 7 dias, 6 dias, uma única volta, 7 dias, 7 voltas, 7 sacerdotes, 7 trombetas. E aí você vê que ele era um homem obediente, porque pela lógica aquilo ali não fazia o menor sentido. Mas ele era um homem obediente e ia além das aparências. Então Josué foi o líder dos israelitas em suas conquistas da terra prometida, né? A gente sabe disso também. Ele substituiu Moisés, né, na liderança do povo, e ele recebe um encorajamento de Deus para que ele consiga prosseguir como líder de Israel, que está lá em Josué, capítulo 1, versículos 5 e 6. Josué, capítulo 1, versículos 5 e 6. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Então, Josué é este homem, né, que a gente está dando esse breve panorama sobre ele, e a afirmação que ele faz em Josué 24, que nós lemos, é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele falou isso no momento em que, após a divisão das terras, após as conquistas, ele reúne todo o povo e ele diz para eles: vocês seguirão a Deus? Deus é Deus zeloso. Ele não aceita que vocês continuem com esses ídolos. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa afirmativa dele foi para aquele povo, e ela ecoa até hoje para nós, e chegou aqui na PIBAM hoje, para que a gente possa falar sobre isso. E aí eu quero que a gente comece a pensar sobre isso. Eu e você podemos dizer como ele falou? Comecem a pensar, né? Hoje vai ser nessa linha, para a gente pensar como eu estou e como a minha família está diante do Senhor. Lembrando das definições de serviço cristão e família, eu posso dizer que eu sirvo ao Senhor? Posso dizer que a minha casa e a minha família servem ao Senhor? Com essas perguntas aí na nossa mente, a gente pensando, eu vou trazer 3 pontos para a gente pensar e chegar a uma conclusão no nosso interior.
A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos, o primeiro ponto que a gente vai analisar aqui é: sempre, para eu dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, sempre será uma escolha, sempre será uma decisão. E eu não posso escolher pela sua família, e nem você escolher pela minha família. Josué decidiu se manter firme em Deus. A decisão de Josué refletiu em sua família, e ele não decidiu pelo povo, ele decidiu pela sua família. E uma coisa que eu quero que você guarde bem no seu coração nesta noite, irmãos, é esta afirmativa: as nossas prioridades definirão as nossas escolhas. Sempre será assim. E aí eu trouxe aqui algumas coisas para a gente continuar pensando. Qual é a prioridade para a sua vida hoje? Para a sua família hoje? Aí eu trouxe aqui algumas tempestades de ideia que você vai completar na sua mente agora. Talvez você hoje tenha como prioridade trabalhar mais, para ter mais dinheiro e dar o melhor para os seus filhos. Talvez a sua prioridade hoje seja trabalhar mais para conseguir um carro, uma casa, bons estudos, né, para os seus filhos. Talvez seja fazer uma poupança para os seus filhos, né? Pais pensam muito mais nos filhos do que em si mesmo. Talvez a sua prioridade possa ser também cuidar da sua casa, dos seus amigos, fazer novas amizades. E talvez a sua prioridade seja se igualar aos padrões do mundo. Tomara que não seja isso. Mas que nesta noite você possa ter como prioridade na sua vida e da sua família servir ao Senhor. Fazer a sua vida totalmente dedicada a Ele. Que a sua escolha nessa noite possa ser assim. Lá em Filipenses 3,14 diz assim, vamos ler todos juntos? Filipenses 3,14. Vamos lá? Prossigo para o alvo. Que seja assim, meus irmãos, na minha e na sua vida, a escolha por Jesus, o alvo da nossa existência, do nosso caminhar, possa ser essa escolha, essa prioridade na nossa vida. Mas a escolha também, meus irmãos, ela traz para nós, quando a gente fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, traz para nós responsabilidades, consequências e mudanças. E talvez seja nisso aí que muitos escolhem não servir. Porque vai trazer para nós responsabilidades, consequências e mudanças. Quando a minha prioridade é servir ao Senhor junto com a minha família, nós vamos ter responsabilidades diante de uma realidade de fé que a gente assume diante do Senhor, que provoca mudanças na nossa rotina, que provoca mudanças, e nós precisamos estar dispostos a isso. Quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui, vai acontecer algumas coisas ali, alguns ajustes, para a gente servir corretamente. E a gente tem que estar disposto a isso. Porque quando eu decido dizer, Senhor, eu e a minha casa faremos tudo que o Senhor mandar fazer, estamos dispostos e disponíveis para fazermos a tua vontade, vai ter responsabilidade. Isso é inevitável. Vai ter mudança. Eu lembro quando o meu marido assumiu uma função aqui na igreja. Nossa, mas foi um negócio meio de ajuste mesmo. Quantas reclamações ele ouviu
para que até a gente conseguir ajustar a mudança que aconteceu na nossa rotina. Mas louvado seja Deus, que Ele continua, eu continuo, porque a gente entende que Jesus é o nosso Senhor. E que seja assim também na sua vida. Que seja assim também essa escolha. Se não, com relação a essa responsabilidade, consequência e mudança, se na sua vida, se na sua família, não se tinha um tempo de oração e meditação da palavra, agora precisa ter. Se não enfatizava a Bíblia com os seus filhos, agora você precisa fazer. Se não era exemplo dos fiéis em casa e onde quer que você estivesse, agora você precisa ser. Se tinha práticas erradas e palavras inadequadas, agora você precisa viver conforme os padrões da palavra de Deus. Se não tinha o caráter cristão, nós temos falado muito em caráter cristão aqui na nossa igreja, agora você precisa continuamente buscar e ter. Então, essas mudanças que vão acontecendo são necessárias. Mais uma coisa, se o trabalho, o lazer, as redes sociais, os estudos, muitas das vezes os estudos consomem tanto o nosso tempo, mas nós temos que ter equilíbrio em tudo. Agora, eu preciso ser um bom mordomo de tudo o que Deus me dá e passar a priorizar Ele. Eu falei de equilíbrio, irmãos, eu gosto muito dessa palavra para nós cristãos. Nem tanto e nem tão pouco. Equilíbrio. Que aí você vai conseguir dizer para o Senhor, eis-me aqui, e você vai continuar trabalhando, você vai continuar estudando, você vai continuar tendo teu lazer, você vai servir na casa do Senhor com equilíbrio, e você não vai estar sobrecarregado e nem dizendo eu não aguento mais. Não é assim. Então vamos buscar o equilíbrio, mas sabendo que vamos ter mudanças, responsabilidades e consequências da nossa escolha, mas que nós escolhamos nesta noite isso. Vamos dizer, eu quero, Senhor, eu quero a minha casa servindo ao Senhor. Pensando naquelas perguntas, como eu estou, como a nossa família está, eu vou trazer um segundo ponto para a gente pensar. Quando a gente escolhe servir ao Senhor, colocando a nossa família no altar do Senhor, o serviço cristão em família, ele exige obediência e fidelidade ao que o Senhor mandar. Quem é o Senhor? É Deus, é o nosso Senhor Jesus. Quem é o Senhor da nossa vida? Não sou eu. Quem é o Senhor da vida da minha filha? Não sou eu, é o nosso Senhor Jesus. Então, quando a gente entende essa obediência, nós caminhamos para servir com satisfação. E aí Josué, ele conhecia a Deus e ele obedecia. Por isso ele afirmou tão categoricamente diante de um povo idólatra. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu quero ler Josué 22, 5. Leremos 3 versículos de Josué diferentes, para a gente entender o quanto ele entendia a obediência ao Senhor. Josué 22, 5. Guardem, porém, fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Amem ao Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele e sirvam-lhe com todo o coração e com toda a alma. Era só para Josué e o povo de Israel daquela época ou é para nós também? Para nós. Vamos ler também Josué 21, 45.
Josué 21, 45. De todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Este é o nosso Deus, o Deus de promessa, o Deus que não falha, o que Ele fala, Ele cumpre. É o mesmo Deus de Josué, é o nosso Deus. E ainda Josué 24, 14, que diz assim, Josué 24, 14. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Então Josué, ele vem afirmando e reafirmando para o povo: obedeçam, sejam fiéis, sirvam ao Senhor. Este é o homem que fez a afirmação que começou a nossa pregação nesta noite. Então, como Josué falou àquele povo, ele é o mesmo Deus hoje. E ele fala para mim e para você nesta noite: sejamos obedientes ao Senhor, sejamos fiéis ao Senhor, tenhamos fidelidade ao nosso Senhor. A graça do Senhor nos alcançou, mas é o mesmo Deus de Josué que quer de nós a obediência a Ele. Então pense nisso. Quanto tempo do seu dia você reserva para a sua devocional com Deus? E olha que eu estou falando para mim também. Eu tenho puxado muito a minha orelha em relação a isso. E para a oração? E para a leitura e meditação da palavra? Como cristãos que nós somos, isso é a base para que a gente possa dizer a esperança da nossa fé. Senão você não vai saber quem é o teu Deus, você não vai saber por que você está servindo, e aí é nessa caminhada que você desiste. Está muito pesado, eu tenho outras coisas para fazer, a minha escolha vai ser outra, mas leia a palavra. E talvez você pergunte: como vou conseguir obedecer à ordem de Deus? E a resposta é muito simples. Ela está na palavra. Ela está na Bíblia. A Bíblia, ela diz a quem obedecer, ela diz quando obedecer, ela diz como obedecer e o que obedecer. Então, quando nós nos posicionamos como servos prontos para servir ao Senhor e dizer que a minha família está junto nisso, eu preciso obedecer a palavra. Eu preciso conhecer a palavra e obedecer. Deus falou a Josué no capítulo 1, versículo 8, o seguinte, vamos ler todos juntos? Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de mencionar, todos juntos. Tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Então, o que eu e você, como Deus falou a Josué, nós temos que fazer? Meditar na palavra dia e noite. E nós estamos trazendo para nós, mas como pais que somos, nós temos que inculcar esta realidade na cabeça dos nossos filhos. E aí eu leio com você um texto que foi assim um norteador quando eu tive a Sara. Falei: Senhor, o que é educar uma pessoa? Né? Porque assim, é muito interessante, a gente fala, eu sempre falei isso para mim, não sei quantos pais aqui têm essa mentalidade, mas para mim foi algo grande demais, porque é um outro ser humano.
não sou eu. O filho não é você. Filho, você não é o seu pai. E aí, como direcionar uma criança para o rumo que é Jesus? E aí o texto de Deuteronômio 6, de 4 a 9, ele dá a receita. Como nós pais podemos inculcar a palavra do Senhor na cabeça da criança. Diz assim o texto: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. É uma receita infalível. A questão é que isso demanda tempo dos pais, demanda esforço, porque ensinar é algo realmente muito cansativo. Mas a palavra, ela tem que ser inculcada. E quando a Sara nasceu, e eu falei, Senhor, eu tenho que fazer esse batente na porta, eu tenho que colocar para ela ler e para ela. E aí, o que eu fiz? Eu bordei um quadro, eu faço ponto cruz, eu bordei um quadro, né, ele tem quase 2 metros, e coloquei na minha sala, desde pequenininha. Vários textos bíblicos, palavras de Jesus. E ali ela foi crescendo e foi lendo, até que chegou um dia maiorzinha, né, que ela conseguiu ler tudo aquilo ali. E eu fiquei muito feliz, e assim foi. Isso que eu estou citando é uma forma, mas você precisa inculcar, para você afirmar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembram, família? Pai, mãe, filhos? Nós precisamos inculcar no filho, na filha, a palavra do Senhor. Para que não se desviem, para que não olhem para o mundo como algo melhor do que a casa do Senhor, do que a presença do Senhor. Então, nós precisamos inculcar nos nossos filhos a palavra do Senhor. A nossa família só irá servir a Jesus com alegria se cada um, pai, mãe e filhos, entenderem quem é o Senhor de suas vidas e tudo o que Ele merece de nós. Se nós não entendermos quem é Jesus em nós, se eu não conseguir transmitir isso para os filhos, nós não poderemos ter uma família que serve ao Senhor de coração, que serve ao Senhor com alegria, que serve ao Senhor com satisfação. Então, que nós tenhamos essa responsabilidade diante do Senhor. A vida espiritual, o relacionamento com Deus, o serviço ao Senhor, ele é individual. Reflete como coletivo em família, quando cada um tem a verdade em seus corações. Então, eu não posso levar a Sara, dizer a Sara está salva porque ela é minha filha. E nem a Sara dizer minha mãe está salva porque ela é minha mãe. Não. Individualmente, cada um de nós dará conta ao Senhor. Mas quando a gente tem uma família que entende quem é Jesus na nossa casa, primeiro na nossa casa espiritual, nós interiormente, e na nossa casa física, onde a gente ali pode louvar ao Senhor, conversarmos a respeito das coisas de Deus, viver um lar segundo a vontade do Senhor,
Então, aí nós teremos a coletividade. Mas eu, como mãe, você, como mãe, como pai, você, filho. Tem filho aqui nesta noite? Todos nós, né? Mas talvez você seja aqui nesta noite, adolescente, uma criança. Saiba de uma coisa, você precisa entender Jesus na sua vida. Porque a salvação, ela é individual. Mas quando nós, como família, entendemos quem é Jesus e o quanto Ele merece a nossa dedicação, aí nós poderemos afirmar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, não sejamos negligentes com as nossas vidas e nem com as vidas dos nossos filhos. Paguemos o preço de inculcar, como foi ensinar em Deuteronômio, de mostrar os valores do reino, de mostrar o quanto é maravilhoso servir ao Senhor, para que quando vier os banquetes do mundo serem oferecidos aos nossos filhos, eles falem: não, eu prefiro Jesus, eu prefiro Jesus. Então não sejamos negligentes para com os nossos filhos diante do Senhor. E pensando ainda naquela pergunta lá inicial que eu falei, será que nós podemos dizer nessa noite que nós e a nossa casa, servimos, como é o tema, serviço cristão em família? Eu quero afirmar aqui, meus irmãos, que o serviço cristão em família proporciona satisfação, alegria, certeza da obediência, que é o que Ele quer de nós. Às vezes é exaustivo, às vezes é cansativo, mas servir ao Senhor traz uma alegria, traz um refrigério para a nossa alma, falar: meu Deus, quem eu sou diante do Senhor? Pecador. Mas a graça do Senhor nos alcançou, aleluia, e a gente pode se achegar diante de Deus por Jesus e servi-lo, e falar: Senhor, eis-me aqui. Isso tem que ser motivo de muita alegria para o nosso coração, muita alegria. Então, façamos o bem a todo instante. Você serve dentro da casa do Senhor, você serve a sua vizinhança, você serve na rua, porque você é templo do Espírito Santo, você é luz. E lá onde está o nosso lar, a nossa família, nosso espaço físico, vamos lembrar que lá, dentro do nosso lar, nós somos um farol. O farol, ele ilumina. E ele ilumina longe, mas é muito longe. O farol, ele tem uma lente, a lâmpada não é muito grande não, mas a lente que aquele farol tem, ele atinge quilômetros de distância. Que a gente possa lembrar: minha família é um farol, a minha casa é um farol. Na vizinhança onde eu estou, ela precisa iluminar aquela redondeza. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil, mas a gente precisa iluminar. Faça o bem a todo instante. Faça a missão que façamos a missão que Jesus nos confiou. Não espere para amanhã. Agora não. As minhas prioridades são outras. Agora não. Eu estou muito jovem. Agora não. Eu vou me preparar para um concurso, eu vou fazer tantas coisas. Jovem, dedique toda a sua juventude ao Senhor. Dedique todo o seu tempo, estude, conquiste, galgue grandes degraus, que seus sonhos se realizem, seus projetos sejam todos realizados, mas tudo em Jesus. Tudo em Jesus. Porque aí essa satisfação, essa alegria vai ser completa no seu coração. Digamos sempre: eis-me aqui. Diga sempre ao Senhor: eis-me aqui.
Não fala para o Senhor, hoje não. Eu estou tão cansada, estou com uma preguiça. Não vou hoje não, não vou fazer isso hoje não quero não. Não faça isso com o Senhor. Diga sempre, eis-me aqui. Sejamos exemplo dos fiéis. Vamos ler 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12. Vamos ler todos juntos como nós temos que ser exemplos, né? Paulo falou a Timóteo. Vamos lá? 1 Timóteo, não Tessalonicenses não. 1 Timóteo 4:12. Diz assim: fiéis na palavra, vamos lá? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sejamos esses que por onde passarmos vão ver a diferença em nós. Às vezes não é fácil, né? A gente lida com o ser humano e negócio difícil é lidar com o ser humano. Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo, Ele habita em nós. E nós possamos, e nós temos a condição de tolerar, de amar, de nos calarmos, de respeitarmos um ao outro. Tudo isso quem molda esse procedimento é o Espírito Santo nos nossos corações. Estejamos atentos a todas as necessidades. Quando a gente serve com alegria, o nosso foco é o próximo. A gente olha, a gente observa a necessidade no radar, vamos lá, vamos atender, vamos estar juntos. Façamos o serviço da melhor forma com o que temos em nossas mãos. Talvez estão nos dando algo para fazer, e você fala, nossa, mas como eu vou fazer? Mas aí você lembra, Senhor, me capacita, e aí você vai ter a criatividade de usar as ferramentas que você tem nas mãos, e vai fazer com muita alegria, e com muita boa vontade. Façamos qualquer tarefa com igual dedicação. Não há maior e nem menor, não há melhor e nem pior. Não há aquele que tem muito conhecimento e aquele que não tem nenhum conhecimento. Diante do Senhor nós somos todos iguais. Então aquilo que vier na sua mão para fazer, faça com muita dedicação. Se for pegar uma vassoura para varrer o quintal, se for para limpar um vaso sanitário, ou se for para pregar, faça com muita alegria, porque tudo é para o Senhor. Façamos um compromisso com o Senhor, de nunca nos aposentarmos do serviço a Deus. Vamos fazer esse compromisso com o Senhor hoje. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver, né? Eu já estou no 54, tem aqui gente com 70, com 80, minha mãe com 93 lá atrás. Mas não vamos nos aposentar, não vamos fazer isso não. É tão bom servir ao Senhor. Enquanto tivermos fôlego, enquanto tivermos vida, saúde. Muitos de hoje não conseguem mais pela saúde. Mas enquanto tivermos condições, força, vigor, sirvamos ao Senhor com alegria. E sejamos, irmãos, disponíveis e voluntários para o reino do Senhor. Então, nesta noite, meus irmãos, serviço cristão em família depende de uma escolha nossa de querer servir. Ninguém pode escolher por nós. Ninguém pode fazer por nós. O nosso Senhor, Ele exige obediência e fidelidade nossa no serviço diante dEle. E quando a gente serve com muita alegria, satisfação, um coração que borbulha,
porque não é para o pastor, não é para o líder de ministério, não é para o líder de base, é para o nosso Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Então, irmãos, nesta noite, que você possa dizer: eu e a minha família servimos ao Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora, meu irmão. Eu louvo a Deus porque a Cíntia já fez esse momento, mas eu quero fazer novamente, só que agora você vai estar junto com a sua família. E aí eu convido Sara, Moisés, minha mãe se der, para estar aqui. Ver se consegue. Você vai estar com a sua família agora, colocando diante do Senhor tudo que nós falamos aqui. Mas não faça se vocês não quiserem. Façam se for do coração de vocês para o coração de Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu quero dizer nesta noite, você vai dizer isso se você quiser dizer para o Senhor: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a nossa decisão. Essa é a nossa alegria de existir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você tenha alguém ainda na sua casa, como eu e Moisés temos, que ainda não fez esta decisão. Mas nós cremos que em nome de Jesus, os nossos 2 outros filhos dirão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, dizendo para o Senhor: eu e minha casa serviremos a Ti. Ajuda-nos, Senhor, renova as nossas forças, o nosso ânimo, aumenta a nossa fé, nos dá discernimento espiritual, nos dá sabedoria, Senhor, porque sabemos da nossa condição de pecado. Não permita, Senhor, que venha sobre nós situações, Pai, que tirem do foco que o Senhor quer para nós. Que nós, pais, nossos filhos, todos possam querer de Ti mais e mais. Servir ao Senhor com alegria, com o coração, Senhor Deus, fervilhando, dizendo ao Senhor: muito obrigada pelo privilégio de Te servir, de Te conhecer, de Te adorar, de bendizer o Teu nome. Nós não merecemos nada disso, Senhor, esse privilégio de falar contigo, mas o nosso Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Ele veio a esta terra, padeceu por nós, mas ao 3º dia Ele ressuscitou, aleluia. E hoje nós podemos ter esse privilégio de falar contigo, de Te servir, de dizer ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor. Que cada um de nós, Pai, nesta noite, possa ter entendido quanto é maravilhoso Te servir. Então ajuda-nos, Pai, que tudo que vier às nossas mãos para fazer, que façamos com muita alegria. Não importa, Senhor, se vai custar muito, se vai custar pouco. Não importa se teremos mudanças nas nossas decisões para Te servir. Mas que tudo isso aconteça, Pai, com o coração aberto para o Teu Espírito Santo fazer a Tua vontade em nós. Senhor, toma cada família aqui nesta hora, ainda que tenha apenas um representante aqui, que o Senhor possa visitar cada coração, cada necessidade. Senhor, que o Senhor possa ir lá agora, onde os pedidos que aqui foram feitos, das pessoas que não estão aqui. Meu Deus, transforma os corações daqueles que temos ainda que não Te aceitaram, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus. Pai, obrigada por este momento. Obrigada, Senhor, pela Tua casa. Obrigada por cada um de nós aqui. E que tudo é feito, é para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.